Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que eu tinha me programado para conversar com vocês apenas sobre a nossa realidade concreta no campo da política, da economia e realidade social. No entanto, um episódio policialesco está ganhando as nossas atenções e não dá para a gente tratá-lo como uma coisa menor. Até porque não são apenas personagens vulgares cometendo crimes, mas se trata também de uma força política que comandou o nosso país, fazendo todo tipo de situação irregular e todo tipo de crime contra a soberania nacional e o povo brasileiro, com resultado morte, que a gente não pode esquecer. Então, é preciso que essas situações, que essas criaturas sejam desnudadas, que elas sejam iluminadas, que elas sejam desmascaradas. E hoje nós temos mais desdobramentos desse escândalo, cujo iceberg nós estamos vendo apenas uma ponta. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e trazer também outras questões paralelas que estão acontecendo a esses episódios criminais, mas antes de mais nada quero convidar você que não nos conhecia e que está chegando agora a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários que são sempre lidos, são sempre considerados e se puder participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo com você e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você estar ainda mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, os assuntos seriam outros, mas a gente tem que jogar luzes sobre esses episódios e a Polícia Federal vai ajudar a elucidar muitas coisas aqui e muitas dúvidas, né, que ainda pairam no ar 1 ano e meio praticamente depois do crime ter sido iniciado aqui no Brasil com essas joias misteriosas. Bom, Polícia Federal vai investigar tentativa de governo Bolsonaro trazer joias ilegalmente. Então aqui tem a foto e aí na matéria começa assim. A Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar a tentativa do governo do ex-presidente Bolsonaro a receber ilegalmente joias da Arábia Saudita. As peças estão avaliadas em 16 milhões e meio. Gente, uma coisa inicial básica é a seguinte, a Polícia Federal vai ter que descobrir quem é que foi que deu as joias, qual é a procedência, porque não há nenhum documento ainda, não tem nenhuma formalização, não há nenhum bilhete, não há nenhum destinatário explícito. O que nós sabemos até agora é o que foi dito, que foi declarado pelas mulas. E a mula principal, no caso aí, é um almirante da reserva da Marinha do Brasil, que foi ministro das Minas e Energia, o senhor Bento Albuquerque, um homem que se apresenta com uma ingenuidade abissal, né? E não é, no caso dele, justificável ele alegar uma ingenuidade. Nós estamos falando aí de uma conduta dolosa, de uma conduta consciente de proteger crime ou crimes que estavam sendo realizados e que foram flagrados ali pela Receita Federal. Bom, uma questão que o senhor Jair já deve ficar muito preocupado, não é só com ele mais não, agora é com o envolvimento da sua esposa 03, porque ela não tem imunidade, aliás, ele também já não tem mais imunidade, né? E ela vai começar a frequentar agora a Polícia Federal. E o pontapé inicial desse início de visitas é essa situação aqui. Segundo a coluna da Bela Megali, Polícia Federal quer ouvir Michele e Bolsonaro na investigação sobre joias trazidas ilegalmente. A previsão é que o inquérito seja instaurado nessa segunda-feira. Já deve estar instaurado já. E a dona Michele, que tinha programado uma série de viagens, vai ter que retardar essas viagens todas. Aqui na coluna da Mariana Carneiro, ela diz o seguinte no Estadão, escândalo das joias e falta de roteiro atrasam viagem de Michele e Bolsonaro pelo país. Claro, agora vai ter que prestar contas, né, dessa história toda. E o Bolsonaro estando fora, quando ele chegar aqui, como é que vai ser o depoimento dele com o depoimento dela, né? Porque eles agora separados, fica difícil combinar uma versão, né? Então, a gente vai ter situações aí conflitantes, o Bolsonaro já andou falando coisas lá fora, ela aqui fez um deboche aqui dentro, mas lá, diante do delegado da Polícia Federal, tudo que ela disser poderá ser usado contra ela, né?
E aí a gente tem uma coluna aqui no Estadão, aliás, é o editorial deles, né? Onde eles colocam: da corrupção miúda às joias milionárias. Suspeita de que Bolsonaro tentou contrabandear joias reforça o padrão de um político cujo clã, famoso pelas rachadinhas, vê o Estado como repartição a serviço de seus interesses privados. Gente, eu sempre disse para vocês que a elite econômica do nosso país sempre considerou o Bolsonaro um batedor de carteiras que ascendeu até a presidência da República. O cara com esse comportamento vulgar. E quando ele fosse para o lixo da história, e se ele não tivesse mais utilidade, ele seria esmagado, ele seria triturado e seria mandado para uma cadeia no final de alguns processos. Isso está em curso, é só a gente ver o que vai acontecer, inclusive com esse escândalo aí, que tem situações ainda, lacunas absurdas, né? Pois bem, a coluna diz o seguinte: os diamantes poderiam ter passado facilmente pelo controle alfandegário caso fossem declarados como presente de um Estado estrangeiro ao governo brasileiro. Por lei, teriam sido considerados patrimônio da União e seguiriam para o acervo da presidência sem obstáculos, livre de impostos. Mas há fortes razões para crer que Bolsonaro queria as joias para si, o que implicaria o pagamento de cerca de 12 milhões e 300 mil reais em tributos de importação pessoal. O pagamento desses tributos, por óbvio, era algo inimaginável em se tratando de alguém como Bolsonaro, que se notabilizou por explorar o Estado como plataforma para o enriquecimento pessoal. A família Bolsonaro, no que concerne à sua vida pública, foi forjada pela corrupção miúda, das rachadinhas, pelas fraudes na prestação de contas de verbas de gabinete, pela compra de dezenas de imóveis em dinheiro vivo, pelo depósito de cheques suspeitos nas contas de Michele Bolsonaro, entre tantos outros escândalos. Um possível contrabando milionário seria apenas mais um risco nesse bingo de malfeitos, que foi flagrado pela Receita Federal. Mas a coisa vai tendo novos elementos, novos personagens. Essa matéria de agorinha. Governo Bolsonaro deu cargo em Paris a chefe da Receita após tentativa de liberação de joias para Michele. Júlio César Vieira Gomes, então comandante da Receita, foi nomeado adido na capital francesa um dia depois da investida de auxiliar do presidente do aeroporto de Guarulhos. Haddad revogou. Então, esse cidadão aqui, ele tentou dar uma acobertada no crime. E aí ele ganhou, por consequência, um brinde, né, para ir para um consulado brasileiro, uma embaixada, em Paris, né? Não é pouca coisa. Um outro também foi agraciado, só que o governo Lula tomou posse e o ministro Haddad já revogou. Então, esse cidadão aqui, que cometeu crime, porque ele usou o cargo dele por uma ação irregular, ele vai ter como consequência, além de responder pelo crime, o afastamento, a demissão, né, do serviço público, porque é inaceitável uma situação como essa. No mesmo despacho, aliás, quem nomeou a criatura foi o Mourão, né, porque o Bolsonaro já tinha se evadido do território nacional, mas deixou aqui uma série de situações para o Mourão despachar em nome dele. No mesmo despacho, o Mourão nomeou como adido da Receita Federal nos Emirados Árabes Unidos o outro auditor fiscal suspeito de agir em favor dos interesses de Bolsonaro, José de Assis Ferraz Neto, então subsecretário-geral da Receita, que teria pressionado o corregedor do órgão a não investigar a quebra de sigilo fiscal de desafetos da família do ex-presidente da República. Então, a situação está ficando complicada para essa turma toda, né? E o Fábio Van Garten, essa criatura que foi secretário de comunicação do Bolsonaro, publicou uma série de ofícios aqui tentando engabelar os seguidores de Bolsonaro, né? Como se ele tivesse aqui, de fato, pensando em fazer alguma devolução dos bens que foram apreendidos. Tudo documento para esquentar a maracutaia. Mas não vai dar, né? E aí tem umas situações também que eu não vi ninguém comentando, que eu achei no mínimo curiosas. Aqui tem uma foto do Bento, o que funcionou como mula, o almirante da reserva, né, reduzido à condição de mula de um governo bandido, enfim. Ele apresentou essa foto aqui de ganhando a eguinha Pocotó, como eu disse para vocês. E aí depois aparece uma foto da eguinha Pocotó toda quebrada, né?
Eu pergunto para vocês, algumas pessoas estão dizendo que ela foi quebrada para ser introduzida ali, junto com ela, ou dentro dela, esse conjunto de joias, de diamantes, né, super valiosos, né? Mas não me parece que isso tenha acontecido, porque, pelo menos por essa foto aqui, a gente vê apenas que a estatueta está quebrada, né? Provavelmente eles botaram tudo numa mochila, trituraram ali, jogaram os diamantes, as coisas todas ali dentro, enfim, ou junto com o estojo, e a coisa quebrou, mostrando que eles não estavam muito preocupados, né, com o formato do que estava ali, mas com o conteúdo, né? Isso aí tem que ser uma coisa esclarecida também. Eu dei uma ampliada aqui na foto, a gente vai ver na Eguinha Pocotó, parece que é de um material aqui, de um gesso, de uma cerâmica, né? Uma coisa bem... E a gente não sabe se esses dourados que estão ao redor dela, se isso é algum tipo de metal precioso, se isso é ouro, né? Se isso foi avaliado também. Mas é uma questão que fica aí, aqui o pedestalzinho da Eguinha Pocotó, e ficou essa dúvida, né? Se esse estojo estava na base desse negócio, enfim. Mas são situações que a Polícia Federal vai ter que revelar agora. E essa fila vai andar de uma forma muito mais rápida por uma situação muito simples. Não tem o seu Augusto Aras agora nessa jurisdição. Porque agora é problema adstrito à competência da Justiça Federal de primeiro grau. Então, dependendo na mão do juiz que cair essa história toda, nós poderemos ter algumas prisões preventivas decretadas. E aí o senhor Augusto Aras não tem a menor força no meio dessa história, né? Aqui os jornais ainda vão dando notícias assim meio desencontradas, dando conta aqui que o Bolsonaro teria devolvido uma parte dessas joias, né? Recibo mostra que Planalto recebeu outro pacote de joias. Gente, a Receita Federal pegou um pacote, mas outro passou, né? Sem nenhum tipo de identificação. E ficou lá no Ministério das Minas e Energias durante 13 meses. Aliás, o Ministério de Minas e Energias tem cofre para guardar joias que vieram em situações estranhas, desencontradas. Gente, são muitos crimes que essa gente está tentando esconder, está tentando esquentar. Mas não vai dar, não. E como eu disse para vocês, o Augusto Aras já não estará mais presente nessa história. E os jornais estão com muita preocupação sobre quem será o futuro Procurador-Geral da República. O editorial aqui da Folha de São Paulo está dizendo: não é pessoal, Lula desmerece acerto de suas gestões anteriores ao indicar que não seguirá a lista tríplice para a PGR. E o Globo aqui também está na mesma linha, né? Todo mundo preocupado com o novo PGR. Gente, eu vou comentar com vocês com mais ênfase essa história aqui do PGR. O nosso papo hoje inicial acabou sendo essa história em função desses novos elementos, da dona Michele agora ter que entrar na fila para frequentar a Polícia Federal com mais assiduidade. PGR virou anexo do Planalto na gestão Bolsonaro. E a gente vai falar disso aí um pouco mais tarde. Por enquanto, eu estou aqui com vocês para dar esses últimos retoques, né, nesses últimos acontecimentos e aguardar que os grandes veículos de comunicação coloquem mais luzes sobre esse episódio. Eles não estão entrevistando ninguém da Receita Federal, nem um especialista, nem um delegado da Polícia Federal, nem um ministro do governo atual para falar sobre esse assunto, sobre pessoas que são especializadas nesse tipo de questão envolvendo presentes de um país para o outro, para que a gente perceba, de fato, a sociedade perceba que nós estamos diante de uma quadrilha que tentou fazer mais um dos ilícitos, dentre tantos outros que fizeram contra o Brasil. Bom, eu fico aqui, 17h30, estou aqui de novo com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau!